Hoje é o 33º dia. Eu acho que as páginas são 129 até a 133. Houve uma diferença de página do Kindle que eu estava lendo, da edição que eu estava lendo do livro, para o livro que eu peguei, né? Não sei se era a mesma edição, não fui atrás disso, mas assim, existe uma diferença de página, de numeração das páginas. Então tá bem mais alto agora a numeração. Então eu tô na página 129, né? Aí li até a 133. E dessa vez ele não fala muito sobre maratona em si, né? Ele fala mais da viagem, né? Ele disse que ele foi para os Estados Unidos, na parte mais meridional, né? Que eu não sabia o que significava essa palavra. Para mim era meridional, seria do norte, mas na verdade é do sul, né? Do norte é setentrional e do sul é austral e meridional. E ele fala que ele queria fazer uma surpresa para a esposa dele e tal, né? Por isso que ele foi para lá. A ideia era ir para Miami e tal, não sei o que. Aí ele chegou lá e foi conhecer a cidade, né? E disse que ele com outras pessoas, ele normalmente ele fica todo areado, né? Aliás, lugares conhecidos ele fica areado. Aí as pessoas que estão perto dele é que vão guiando ele. Mas quando ele está em lugares desconhecidos, normalmente ele observa muito bem. E ele às vezes até mesmo ele fica andando, olhando para trás, para imaginar os cenários como quem está voltando, né? Aí ele falou que ele começou a correr. Ele ficou impressionado com com as ruas lá de Miami e tal, não sei o que. E tinha uns lugares bem bacanas. Não, acho que não era de Miami não. Minto. É uma cidade bem abaixo, né? E ele ficou impressionado com as coisas, né? Que é uma cidade bem romântica e tal, uma cidade muito bem cuidada, muito bonitinha. E ele foi correndo e se encantando com a paisagem, né? Aí do meio pro fim ele queria voltar. Aí ele começou a voltar e começou a perceber que ele não voltou pelo mesmo caminho que ele foi. Aí ele começou a pegar outros trajetos, começou a correr, né? Aí ele começou a perceber que o cenário estava mudando, né? Que o bairro não estava mais com uma estrutura tão boa quanto o dos outros, tão românticozinho. E ele percebeu que ele estava num bairro de negros, né? Aí ele começou a ficar com medo, porque as pessoas começavam a fazer terror psicológico com ele. Dizer que ali não era lugar de gente branca, que esse bairro não era dele, que ele fosse embora, que ele fosse para casa. E alguns moleques, ele viu muitos moleques jogando, fumando maconha na rua e ele ficou assustado, né? Porque os moleques ficavam tirando sarro dele, dizendo que ele era branquelo, isso e aquilo, ele ficou assustado. O moleque disse que ia dar uma carreira nele, ele ficou com medo e saiu correndo, mas na verdade era só brincadeira, né, do moleque, mas ele ficou receoso, que ele não conhecia o local, né? Aí ele se encontrou com um senhor, deixou um senhor simpático, aí estava lá aguando as plantas, ele encontrou esse senhor e perguntou, disse que era brasileiro, aí a pessoa já mudou a fisionomia, né? Já ficou uma fisionomia mais amistosa. Aí perguntou se podia beber água da torneira, que o cara tava aguando as plantas. Aí o cara disse, não, precisa não, eu vou aqui pegar uma jarra de água para você. Aí deu lá uma água para ele, o Drauzio, e, e ficou falando que ele tomasse cuidado, né? Que ali não era um lugar muito seguro para ele, tudo mais. Aí ele meio que deu um norte, deu uma coordenada e
no meio dessa história toda, o Drauzio Varela se lembrou de um momento que ele estava em São Paulo. Ele lembrou da agressão ele percebeu a agressão com que as pessoas negras são submetidas todos os dias, né? Porque aquela forma de falar que o lugar não é dele por ele ser branco, na verdade não é um ataque, é uma defesa, né, antecipada, né? É tipo uma alergia, né? Uma coisa que assim, é um trauma coletivo social de milhares de anos de escravidão, né? Aí ele pegou e foi mencionar que em São Paulo ele, ele foi fazer uma campanha publicitária para eu não lembro direitinho, foi fazer uma campanha publicitária e conhecer uma pessoa negra, baixinha e tal, careca, e essa pessoa chamou ele para uma festinha e tal, né? Aí na volta dessa festinha, essas pessoas foram abordadas e destratadas pra caramba. E ele tentou contornar a situação, dizendo, não, você não sabe quem eu sou Drauzio Varela. Aí o cara, não, aí o policial já com a arma na mão, lá, apontando pra ele, já se escondendo por trás da porta do carro, né? É, é um. Aí o cara. Aí a criança já acostumada, né? O filho do cara, fez só se encostar no carro pra ser revistada. E o Drauzio também, né? Só que o cara ficou puto de raiva, né? O pai, o amigo dele. Aí nessa brincadeira. Nessa brincadeira, desculpa. Nessa situação, o cara se aborreceu e perguntou se ele não queria, por que ficar para que apontar a arma e tal. E se atira logo e tal, né? O cara no impulso. Aí ele pegou, o policial foi lá e tacou o cano do da arma no rosto dele. E, e no final das contas eles foram liberados, mas teve todo esse trauma, né? Aí, no meio dessa história toda que o Drauzio Varela falou, aí ele lembrou desse caso, de como as pessoas negras são vítimas de preconceitos em todos os lugares e tudo mais, né? E como isso prejudica a gente. Ele fez uma reflexão. Sim, aí ele voltando para casa, ele conseguiu voltar, mas ele chegou muito exausto em casa, chegou dizendo ele que nunca tinha passado assim, que 3 horas e 40 minutos assim, né? Ele saiu só para dar um piquezinho rápido e voltar, né? Aí ele se desgastou muito, tava muito desgastado. Ficou muito frio, né? Ele chegou e desligou o ar-condicionado, mas mesmo assim tava com muito frio, tava com calafrio. E foi isso, ele contou essa história de que ele foi para Miami. Hoje é o 33º dia de leitura diária.